O universo na sua cabeça? Parece coisa de ficção científica, né? Mas e se eu dissesse que essa ideia é baseada em ciência de ponta? A possibilidade, veja bem, de que o universo que a gente tem dentro da cabeça e o universo lá fora sigam as mesmas regras? Olha só, a semelhança entre uma rede de neurônios do nosso cérebro e a teia cósmica de galáxias é impressionante, não dá para negar. Mas a grande pergunta é, será que é só isso? Uma coincidência visual e nada mais? Ok, então vamos mergulhar fundo nisso. Porque aqui a gente não está falando de achar que uma coisa parece com a outra só de olhar. A gente está falando de uma comparação científica, quantitativa, sabe, com dados, números, entre esses dois sistemas que são absurdamente complexos. É claro que a primeira coisa que salta aos olhos é a aparência. A semelhança visual é perturbadora. Mas o que realmente deixou os cientistas de cabelo em pé vai muito, mas muito além do que a gente consegue ver. A estrutura base, o esqueleto dos dois, é basicamente o mesmo. Imagina só, longos filamentos, seja de matéria ou de neurônios, que se conectam em pontos mais densos, que a gente chama de nós, e no meio de tudo isso, grandes, imensos espaços vazios. Esse padrão, é bem específico para aparecer assim por acaso nos dois lugares. E foi aí que surgiu o estudo que deu o pontapé inicial em tudo isso. Olha que coisa, uma parceria totalmente inesperada. Um astrofísico e um neurocirurgião. Juntos, em 2020, eles decidiram levar a coisa a séria e testar se essa semelhança era para valer ou não. Agora, vamos deixar o visual de lado um pouco e ir para os números, porque é aqui que a história começa a ficar realmente fascinante. Para começar, o cérebro. Dentro da nossa cabeça, a gente tem algo em torno de 69 bilhões de neurônios. Um número que, vamos combinar, já é astronômico por si só. E agora, um universo que a gente consegue observar. A estimativa é de mais ou menos 100 bilhões de galáxias. É simplesmente impressionante como os números, os tijolinhos que constroem cada um desses sistemas, estão na mesma ordem de grandeza. É muita coincidência. E a coisa fica ainda mais estranha quando a gente olha a composição. Pensa bem, nos dois casos, tanto no cérebro quanto no cosmos, cerca de 75% de tudo é feito de componentes que são, digamos, passivos. No cérebro é a água, no universo é a energia escura e a matéria escura. E os outros 25% são os componentes ativos, os neurônios de um lado e as galáxias do outro. A proporção é a mesma. Incrível, né? Tá, mas aí vem aquela pergunta, né? Como os cientistas podem ter certeza de que isso não é só nossa mente pregando uma peça, vendo padrões onde não existe nada? Pois é, para tirar a prova eles usaram uma ferramenta super poderosa que vem lá da cosmologia. É chamada análise de espectro de potência. Para simplificar, imagina que essa técnica cria uma espécie de impressão digital estatística para um sistema. Ela mostra, matematicamente, como a matéria, ou os neurônios, se distribuem em todas as escalas, das menores até as maiores. É uma assinatura única daquela estrutura. E o resultado foi de cair o queixo. As impressões digitais bateram. A distribuição da matéria no cerebelo e a distribuição das galáxias no cosmos seguem a mesmíssima progressão matemática. A forma como as coisas se aglomeram, do pequeno para o grande, obedece às mesmas regras. E bem quando a gente acha que a história não pode ficar mais maluca, uma outra linha de pesquisa, totalmente diferente, revelou uma complexidade no nosso cérebro que ninguém imaginava. É isso mesmo que está na tela. Um estudo lá de 2017 do Blue Brain Project descobriu que o nosso cérebro não opera só em 3 dimensões. Não, ele opera em até 11 dimensões. Calma, vamos entender como isso funciona. É mais ou menos assim. Quando 3 neurônios se conectam, eles formam um objeto 2D, um triângulo. Se 4 se conectam, eles formam um objeto 3D, tipo uma pirâmide, um tetraedro. Só que o cérebro vai além. Grupos de neurônios, que os cientistas chamam de cliques, conseguem formar objetos geométricos com 5, 6, até 11 dimensões para poder processar as informações. E tudo isso acontece num piscar de olhos. E essa citação dos pesquisadores é perfeita para descrever isso. É como se o cérebro estivesse o tempo todo construindo e demolindo um castelo de areia multidimensional. Ele monta essas estruturas geométricas super complexas para entender um estímulo e logo em seguida desmorona tudo, pronto para começar de novo. Certo, a gente viu tudo isso, a semelhança na estrutura, nos números, na composição e até essa loucura das dimensões. A pergunta de $1 milhão é, afinal, o que tudo isso significa de verdade?
Antes de mais nada, e isso é super importante, vamos colocar os pingos nos is e falar sobre o que isso não significa. Não, isso não é uma prova de que o universo é um cérebro gigante. E não é uma evidência de que a gente vive numa simulação. Os próprios cientistas que fizeram a descoberta fazem questão de deixar isso bem claro. É só a gente pensar nas forças por trás de cada um. A teia de galáxias é moldada pela gravidade, já a rede de neurônios funciona com base na eletroquímica. Ou seja, os processos físicos são completamente diferentes. A semelhança não está em como eles se formam, mas sim no resultado final, no padrão que aparece. Então, qual é a conclusão mais aceita pela ciência? Ela é, ao mesmo tempo, bem mais simples e muito mais profunda. A ideia é que a natureza, para criar sistemas complexos, talvez use um conjunto de regras universais, regras de auto-organização que são super eficientes. E essas mesmas regras funcionam tanto na escala de um cérebro quanto na escala do universo inteiro. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Se as mesmas regras básicas podem dar origem a duas coisas tão diferentes quanto a mente e o cosmos, o que mais será que esse projeto da natureza consegue construir? Que outros sistemas que a gente talvez nem conheça ainda são feitos a partir desse mesmo manual de instruções fundamental?